Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a Deus e a presença de todos. E aos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o nosso muito obrigado. Vamos dar início à quinta sessão ordinária de 13 de abril de 2022. Em cumprimento à resolução número 115, convido o vereador que quiser para fazer a leitura do trecho da Bíblia. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreva-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor e todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e apartai-te do mal. Isto será saúde para o teu amago e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enjoeis da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são os caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É a árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que retêm. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilo dos Santos, presente. Claudenir Tonjane, Presente. Jairo Leandro Durigan, Presente. João Batista Paula, Presente. José Aparecido Mendes Ramos, Presente. José Carlos da Cruz, Presente. Regina Aparecida da Silva Costa, Presente. Renata Brigatti Alavarce, Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da quarta sessão ordinária de 23 de março de 2022. Ata da quarta sessão ordinária de 23 de março de 2022. Aos 23 dias do mês de março do ano de 2022, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a quarta sessão ordinária no ano de 2022. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. Ocupou o cargo de primeiro secretário o vereador Carlos Murilo dos Santos. E o de segundo secretário, o vereador José Aparecido Mendes Ramos. A senhora presidenta cumprimentou a todos e, conforme a resolução número 112, foi feita a leitura do trecho da Bíblia pela senhora presidenta. Seguindo, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a presença de todos os vereadores que assinaram o livro de presença. Atingindo o quórum de instalação, a senhora presidenta, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Iniciando o expediente, a senhora presidenta solicitou ao primeiro secretário
que fizesse a leitura da ata da terceira sessão ordinária realizada em 9 de março de 2022. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da primeira sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Dando sequência, a senhora presidenta solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da indicação número 01/2022. Autoria do vereador Murilo. Colocada em única discussão, usou a palavra o autor, vídeo áudio. Colocada em única votação, a indicação número 01/2022 foi aprovada por unanimidade. A seguir, a senhora presidenta solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de resolução número 01/2022, autoria do vereador Johnny, encaminhando as comissões para emissão de parecer. Não havendo mais matéria destinada ao expediente, e como não havia matérias na ordem do dia, a senhora presidenta declara aberto o uso da tribuna. Usaram a palavra os vereadores Jairo, Murilo, Regina e Renata, vídeo áudio. E como não havia mais nada a tratar, a senhora presidenta encerrou a sessão, cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pela senhora presidenta. Câmara Municipal de Mirassolândia, 23 de março de 2022. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sexta sessão extraordinária de 7 de abril de 2022. Ata da sexta sessão extraordinária de 7 de abril de 2022. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2022, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a sexta sessão extraordinária do ano de 2022. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. Ocupou o cargo de primeiro secretário o vereador Carlos Murilo dos Santos e o de segundo secretário o vereador José Aparecido Mendes Ramos. A senhora presidenta cumprimentou a todos e, conforme a resolução número 112, foi feita a leitura do trecho da Bíblia pelo vereador José Aparecido. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a ausência dos vereadores João Batista e Renata, estando presentes os demais edis que assinaram o livro de presença. Atingindo o quórum de instalação, a senhora presidenta, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, solicitando ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 5/2022 e do parecer emitido pelas comissões. Colocada em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 5/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. A seguir, a senhora presidenta solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 6/2022 e do parecer emitido pelas comissões. Colocado em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 6/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Seguindo, a senhora presidenta solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 7/2022 e do parecer emitido pelas comissões. Colocado em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 7 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Dando sequência, a senhora presidenta solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 8/2022 e do parecer emitido pelas comissões. Colocado em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 8/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidenta convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo após o término desta, para apreciação em regime de urgência dos projetos de leis números 5, 6, 7 e 8. E em seguida encerra a sessão, cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pela senhora presidente da Câmara Municipal de Mirassolândia, 7 de abril de 2022. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado.
Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 7ª sessão extraordinária de 7 de abril de 2022. Ata da 7ª sessão extraordinária de 7 de abril de 2022. Aos 7 dias do mês de abril de 2022, às 19h20, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 7ª sessão extraordinária do ano de 2022. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. Ocupou o cargo de primeiro secretário o vereador Carlos Murilo dos Santos e de segundo secretário o vereador José Aparecido Mendes Ramos. A senhora presidenta cumprimentou a todos e solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a ausência dos vereadores João Batista e Renata, estando presentes os demais edis, que assinaram o livro de presença. Atingido o quórum de instalação, a senhora presidenta, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, solicitando ao primeiro secretário que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 05/2022, colocada em segunda discussão. Nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 05/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Seguindo, a senhora presidenta solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 06/2022, colocada em segunda discussão. Nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, o projeto de lei número 06/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Na sequência, a senhora presidenta solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 07/2022, colocada em segunda discussão. Nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 07/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. A seguir, a senhora presidenta solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 08/2022. Colocada em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 08/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente encerra a sessão, cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pela senhora presidente. Câmara Municipal de Mirassolândia, 7 de abril de 2022. Coloca em discussão. Coloca em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 5/2022, autoria do vereador José Aparecido. Requerimento número 5/2022. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador que este subscreve, com assento nessa Casa de Leis, amparados nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, requer à excelentíssima chefe do Poder Executivo estude a possibilidade de alterar os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal 1376/2016, passando a fechar o trecho da Rua Antônio Batista Rodrigues aos finais de semana e feriados somente no período noturno, ou seja, das 18 horas com reabertura às 6 horas do dia seguinte. Justificativa. Este edil está sendo procurado por moradores, comerciantes e motoristas que necessitam de estacionar naquele trecho da rua, porém estão impossibilitados devido à lei municipal. Assim, para evitar possíveis multas de trânsito e considerando ainda que o maior movimento ocorre somente no período noturno, requer a readequação da lei, para que a população não continue sendo prejudicada. Desta forma, esperamos, desde já, poder contar com os demais vereadores para aprovar o requerimento. Plenário Prefeito Walter Lima, 4 de abril de 2022. José Aparecido Mendes Ramos, vereador. Coloca em discussão. Coloca em votação. Aprovado.
Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 6/2022, autoria do vereador José Aparecido. Requerimento número 6/2022. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador que este subscreve com assento nesta Casa de Leis, amparado nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B, do Regimento Interno, requer à excelentíssima chefe do Poder Executivo que faça cobertura das arquibancadas dos campos de futebol do bairro Macaúbas. Justificativa. É notório o calor que assola nossa região, restando impossível os torcedores permanecerem sentados nas arquibancadas devido ao sol muito quente. Assim, pensando no bem-estar dos frequentadores dos campos de futebol, requeremos o atendimento deste requerimento, pois sabemos a importância do esporte na vida das pessoas. Desta forma, esperamos, desde já, poder contar com os demais vereadores para aprovar o requerimento. Plenário, Prefeito Walter Lima, 4 de abril de 2022. José Aparecido Mendes Ramos, vereador. Coloca em discussão. Coloca em votação. Aprovado. O projeto de resolução número 1/2022 foi retirado da pauta pelo autor para correções. Não havendo mais matérias destinadas no expediente e como não há matérias na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode fazer uso dela. Nada mais havendo, encerra a presente sessão e que todos tenham uma boa noite.